Veja só, a nossa live de hoje, o tema dela será os 10 maiores mitos sobre as dores nas costas. Então, se você tem dores nas costas, você precisa estar aqui nessa live hoje, porque eu tenho certeza que você já ouviu ou todos esses mitos, ou pelo menos alguns deles, provavelmente você já ouviu. E pode ser que você não saiba que isso é um mito, pode ser que você ache que isso é uma verdade absoluta. Então, eu estou aqui para te falar quais são esses 10 maiores mitos. Antes da gente começar, eu vou pedir para você já compartilhar essa live. Se você está me assistindo através do Instagram, clica nesse aviãozinho que tem aqui no cantinho, ó, e já convida suas amigas para participarem dessa live. E se você está me assistindo pelo YouTube ou então pelo Facebook também, manda esse link lá no grupo da família, manda esse link no grupo das amigas e convidem elas para participarem aqui com a gente também. E eu vou aproveitar e vou pedir para você que está aqui me assistindo agora, você sente dor na sua coluna? Se você sente dor, coloca aqui para mim nos comentários o local da sua dor, se é aqui no pescoço, ou seja, na cervical, se você sente dor no meio das costas, ou seja, coluna torácica, ou se você sente dor lá na lombar, nessa curvinha para dentro aqui no final da coluna, ou se sua dor, de repente, é no sacro, ou é no cóccix, né, que é um pouco mais para baixo da região lombar. Então, escreve aqui para mim nos comentários. Se você sente dor na sua coluna, coloca aqui para mim nos comentários. Vamos lá. Sim, dor na lombar, dor no pescoço, dor na lombar, dor no ciático, dor no meio das costas, na lombar e no sacro, no final da coluna. Veja só, tem muita gente aqui que sente dor, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa live falando do primeiro mito, grande mito, que muitas pessoas acham que esse erro aí, muita gente ainda em 2021 acha que essa é uma verdade. Achar que a sua coluna precisa ser reta. Sim, tem muita gente que acha que a coluna deve ser reta. E esse é um grande mito. Coloca para mim nos comentários se você também achava que a sua coluna deveria ser reta. Escreve aqui para mim nos comentários. Olha só, por que a coluna ela não deve ser reta? Se você se observar aí por um minutinho, você já consegue perceber que a sua coluna tem algumas entradas aí. Então, se você se olhar de lado, você vai ver aí que no seu pescoço você tem uma curvinha para dentro. Essa curvinha, ela precisa existir. Essa é uma lordose. Lordose, gente, todo mundo precisa ter. Você precisa ter essa curvatura para dentro, tá? Claro que algumas pessoas têm uma curvatura um pouco mais acentuada, que é o que a gente chama de hiperlordose, que é quando tem um enfraquecimento da musculatura da frente e aí ela não segura muito. Os músculos de trás, eles estão lá muito contraídos, fazendo muita força para segurar. E esse músculo aqui, ó, tá muito alongado, tá muito frouxo, tá muito solto. E aí acaba aumentando ainda mais a curvatura quando a gente fala tanto da cervical quanto da coluna lombar, porque a coluna lombar, ela tem uma curva igualzinha da coluna cervical. Então, ela tem que ter uma curvinha aí para dentro, tá? É natural, você precisa ter essa curvatura. Já no meio das costas, existe a nossa coluna torácica, que algumas pessoas percebem que a coluna é muito acentuada, assim, fica uma corcunda, uma hipercifose. Então, uma alteração da postura é quando tá muito redondinho assim, ó, tá uma bolinha no meio das costas. Porém, a gente tem que ter um pouquinho dessa curvatura, a gente não pode ser totalmente reta, tá? Quando a gente é reta, aliás, existe um outro tipo de alteração postural que se chama retificação, que a maioria das pessoas, dos japoneses, né, dos asiáticos, tem essa coluna mais retinha, mais retificada. Só que uma coluna que ela não tem curvaturas, ela não absorve muito bem os choques,
tá? Isso quando você tá andando, quando você tá correndo, quando você tá pulando, na sua vida normal. Então, essa curvatura da sua coluna, ela precisa existir para que você tenha uma boa absorção de impacto lá nos seus discos vertebrais. Os discos é onde acontecem as hérnias de disco. E se você tem a coluna retificada, qualquer uma dessas partes, tá? A retificação pode acontecer tanto no pescoço, quanto no meio das costas, quanto na coluna lombar. Quanto mais a sua coluna é reta, menos proteção você tem nela. Então, não é bom ter a coluna reta. Tira isso da tua cabeça. Uma coluna, ela precisa ser funcional, ou seja, ela precisa ter a curvatura dela, ela precisa funcionar direitinho para ela dar conta de absorver esses choques, tá? Para que você não tenha dor, para que você não tenha dificuldade de mobilidade. O que eu consigo perceber? Normalmente as pessoas, por exemplo, que tem uma dificuldade, uma coluna que não move direito, uma coluna sem tantas curvaturas, ela tem uma coluna que é mais engessada, então é mais difícil de realizar os movimentos. Quando vai alongar de lado, sente que tá duro, tá travado. Quando vai alongar lá no pé, a coluna não chega a fazer redondinha assim, ela acaba indo reta, chapada. Isso não é bom para a coluna não, tá? Para que a gente tenha todos os movimentos da nossa coluna mantidos, a gente precisa ter uma coluna com curvaturas. Então, olha, é uma grande vantagem. Se você tem curvas maiores, se você tem mais hiperlordose ou mais hipercifose, ainda assim, ó, fica feliz que é melhor ter excesso de curvatura na coluna do que ter a falta, tá? Isso é muito importante. Coloca aqui para mim nos comentários se você achava que a sua coluna deveria ser reta. Se você acreditava aí nesse grande mito, escreve aqui para mim. Vamos lá, vamos para o segundo mito agora. Segundo grande mito. Querer fortalecer a coluna a todo custo. É muito comum, né? As pessoas que têm dores nas costas, às vezes chegam para mim, né? Chegam na fisioterapia, chegam para fazer exercício comigo, ou mesmo as alunas lá do método Pilates Online. Para você que não sabe, eu tenho um método completo focado em eliminação de dores, né? Que é o método Pilates Online. E às vezes as pessoas tem assim um pensamento de que acha que tem que fortalecer a coluna. Fala, então, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que fortalecer a coluna. A minha coluna está muito fraca, eu preciso fazer fortalecimento para minha coluna. Só que, para um pouquinho aí para pensar. A nossa coluna, se ela não tivesse força, a gente despencaria. Concorda comigo? Se a nossa coluna ela não tivesse músculos fortes, por quê? Quando a gente fala de coluna, a gente está falando da estrutura óssea, certo? O osso, ele é uma estrutura. Então, para ele se manter, ele precisa da musculatura que está em volta. E a gente tem músculos pequenos e a gente tem músculos grandes que sustentam lá a nossa coluna. Porém, esses músculos, eles são responsáveis por manter a sua coluna em pé, por manter a sua coluna sentada. Aqui, ó, eu tô sentada sem encostar lá na cadeira. Se eu não tivesse força na minha coluna, o que ia acontecer? Provavelmente, daqui a alguns minutos eu ia estar sentindo muita dor e ia cair para o lado, tá? Não teria nem a opção de, estou me sentindo cansada, aquele cansaço nas costas. Não, é diferente. A gente não tem fraqueza nesses músculos, a não ser que você seja uma pessoa acamada há muito tempo e aí os seus músculos não dão conta de contrair e relaxar. Do contrário, os músculos da nossa coluna, que ficam em volta da nossa coluna, são músculos posturais. Eles não descansam, mesmo que você está deitada lá na cama, mesmo que você esteja dormindo, esses músculos da sua coluna, eles estão sempre ativos. Então, é uma grande besteira você achar que você tem que fortalecer os músculos da sua coluna. O que você precisa fortalecer é a parte que não tem ali uma estrutura óssea tão boa. Por exemplo, a parte da frente do nosso tronco aqui, os músculos abdominais,
os músculos profundos do seu abdômen. Não é só aquele abdominal que a gente faz simplesinho na academia, não. Para a gente conseguir trabalhar músculos profundos e que estabilizem a nossa coluna, a gente precisa trabalhar numa pelve neutra. Então, existe uma posição da coluna ideal para cada tipo de exercício e com a respiração adequada e a ativação tanto do assoalho pélvico, então o músculo que você fica sentada aí, os músculos do xixi, tá? Os músculos que mantêm ali a sua pelve sem deixar que você tenha uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Esses músculos precisam trabalhar e os músculos também do glúteo, os músculos da sua parte da frente do seu tronco. Então, não é pensar em fazer exercício lá para as costas, porque não é isso que vai fazer a sua coluna ficar mais forte. Pelo contrário, se você ficar insistindo em fortalecer somente os músculos lá da coluna, eles vão ficar cada vez mais contraídos, cada vez mais tensos, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre mobilidade, entre alongamento, entre fortalecimento, entre estabilização, para que a gente consiga ter uma coluna saudável, tá? Então, não pense em ficar fortalecendo a sua coluna, que é perda de tempo, ok? Coloca para mim nos comentários se você achava que você tinha que fortalecer a sua coluna. Escreve aqui para mim, que eu quero saber quais são esses mitos que estão passando aí pela tua cabeça. O que estava passando? O que você vai aprender nessa live aqui de hoje? Terceiro mito é você achar que a sua coluna, ela não pode dobrar, que ela não pode torcer, tá? Gente, a sua coluna, ela é perfeita. Ela foi feita para se movimentar. Um dos grandes objetivos da nossa coluna por que serve, qual que é a função do seu disco, aquela borrachinha que fica dentro da sua articulação para absorver esses choques. Ela serve para dar movimento para a sua coluna, para proteger também a sua medula espinhal, né, que passa lá dentro da sua coluna. E a coluna, ela foi feita para você se movimentar. Ah, não, se não fosse isso, você seria um robô, você não teria essas articulações, você não conseguiria se movimentar. Se você for pensar comigo, para você fazer várias atividades no seu dia a dia, você precisa mover a sua coluna. Por exemplo, para eu calçar aqui o meu tênis, para eu conseguir amarrar o cadarço do meu tênis, eu preciso flexionar minha coluna. Para eu pegar um papel na impressora que está aqui atrás de mim, eu preciso torcer a minha coluna. Para eu conseguir, por exemplo, carregar alguma coisa do chão, que está caída no chão, tô lá, tem um bloco lá no chão, eu preciso carregar esse bloco, eu preciso flexionar a minha coluna um pouco, por mais que o movimento tenha que ser um pouco mais do joelho, um pouco de dobrar a coluna para frente, de flexionar a sua coluna, você precisa fazer, porque esse é um movimento natural da sua coluna. Vou te falar aqui quais são os movimentos naturais da sua coluna, quais movimentos toda a coluna, sem exceção, tá? Uma coluna que tem lesão, uma coluna que tem dor, uma coluna que não tem dor, uma coluna saudável, uma coluna com escoliose, com artrite, com artrose, com todas as patologias. Quais são os movimentos que você precisa ter na sua coluna? Inclusive, eu vou pedir para você fazer junto comigo, para você praticar e fazer, escrever aqui para mim nos comentários qual desses movimentos que está prejudicado, que está limitado aí na sua vida. O primeiro deles é dobrar a coluna para frente. Toda coluna precisa dobrar para frente, tá? Coloca para mim nos comentários se você sente dificuldade de dobrar a sua coluna para frente ou se para você é super fácil, super tranquilo de fazer esse movimento. Um outro movimento da sua coluna, uma coluna saudável precisa ter, é o movimento de inclinação. A sua coluna, ela precisa se inclinar aqui para o lado, ó. A gente precisa fazer esse movimento aqui com a nossa coluna, tá? Coloca para mim nos comentários se para você é fácil fazer esse movimento de inclinação, se você sente algum desconforto ou se para você é difícil, você não consegue fazer, escreve aqui para mim. Um outro movimento que a sua coluna precisa ter é o movimento de rotação.
girar a sua coluna. Você precisa mover a sua coluna para um lado e para o outro. Afinal, quando você vai atravessar a rua, quando você vai sair de dentro do carro para você levantar, você precisa ter esses movimentos de rotação. É um movimento saudável, tá? Não é pecado você mover sua coluna, não. É um movimento que você precisa, que faz parte do seu dia a dia. O último exercício, o último movimento que a sua coluna precisa ter, não pode faltar, é o movimento de extensão, ou seja, olhar para trás. Você precisa, tanto em todas as partes da sua coluna, tá? Tô falando aqui, ó, desde o pescoço, quanto da coluna torácica, quanto da coluna lombar. Você precisa ter esses movimentos. E olha só, dica de ouro. Quanto mais você estimular a sua coluna a se mover em o que a gente chama na fisioterapia, né, na medicina, a gente chama de planos e eixos, em todos esses sentidos, tá? Em todos esses sentidos, quanto mais você conseguir mover a sua coluna, mais lubrificação você dá para sua articulação, para o seu disco, para os seus ligamentos, para os tendões que ficam ali segurando a sua coluna, ok? Então não tenha medo, tá? Fica de olho sempre nos vídeos aqui, eu sempre mostro a importância de você fazer exercício. Todo dia tem aqui, ó, conteúdo gratuito. Aproveita, consome esse conteúdo, pratica, participa das lives que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças mover a coluna, não. Você precisa começar aos pouquinhos, principalmente quem sente bastante dor. Você deve fazer os movimentos devagar, mas você pode fazer todos eles, você pode viver sem dor e sem limitação. Vamos para o quarto grande mito. Achar que fazer repouso é tratamento. Gente, estamos em 2021. Nem lá no tempo que eu fiz faculdade, lá quase 12 anos atrás, a gente já sabia que tratamento não é repouso. Claro que se você tiver numa crise muito forte de dor, você deitar um pouquinho ali nos primeiros dias, tal, tudo bem você descansar. Mas assim, entenda, repouso não é tratamento, tá? O repouso não vai te salvar. Do contrário, você que tá aí, que fica deitando e levantando, ah, meu Deus, tô com dor nas costas, tomo remédio, dor não passa, deita um pouco, levanto. Se fosse isso, se repouso funcionasse, concorda comigo que você não teria mais dor? Não faz sentido você ficar pensando em fazer repouso em 2021 achando que a sua dor vai passar com repouso. Não passa, gente. Ainda mais quando a gente fala de doenças, de patologias que são progressivas, ou seja, os famosos desgastes. E o que eu coloco nesse bando de desgaste, quando eu falo de desgaste? Vale desde uma hérnia ali que achatou, então um osso ficou um pouco mais próximo do outro, deu uma achatada, isso a gente já vai contar como um desgaste. Seja uma artrose, então uma diminuição do espaço, seja uma artrite, tá? Seja uma coluna que tem um escorregamento, seja uma coluna que tem uma estenose, ou seja, está fechando ali o espaço onde deveria passar os nervos. Quanto mais repouso você fizer, pior para o seu corpo. Por quê? Porque quanto menos o seu corpo faz, mais molinho os seus músculos vão ficar, mais frouxos os seus tendões, os seus ligamentos vão ficar, menos nutrição. O que faz a gente lubrificar as nossas cartilagens, o que faz a gente nutrir a nossa cartilagem, tá? Mandar líquido lá para eu conseguir besuntar toda a articulação para que ela deslize sem ela ficar rangendo, sem ela ficar com rigidez, sem ela ficar com dor, é o movimento, ok? Então, o movimento que vai ajudar na sua recuperação não é ficar parada esperando a dor passar. Quantas pessoas você conhece, ou pode ser até que aconteça com você, que há quantos anos vem sentindo dor, sente dor todo dia, aí a dor passa um pouquinho, a pessoa não faz mais nada na vida para mudar aquilo. Mas aí toda vez que tá com dor, vai lá e deita um pouquinho achando que vai acontecer um milagre, que a dor vai passar. Gente, eu sinto informar, mas se você não fizer movimentos, se você não fizer exercícios terapêuticos, a sua dor não vai passar. A dor não passa do nada, não é uma dor aguda, assim que você bateu o pé, trincou um osso, foi lá, colocou um gesso, ficou paradinha durante um tempo
e aí solidificou e pronto, passou. Não, não é assim não, tá? Quinto grande mito é você achar que você tá velha demais, é você achar que é por causa da sua idade, é você ter ido no médico ou ter ido no outro profissional da saúde, alguém ter falado para você, não, mas no seu caso não tem o que fazer, porque a sua dor é crônica, você vai ter que conviver com ela 24 horas por dia, você vai ter que aceitar a tua dor, um dia você vai ter mais dor, outro dia você vai ter menos dor, mas você sempre vai sentir dor. Essa não é uma realidade, essa não precisa ser a sua realidade, tá? A gente sabe que o que melhora as dores crônicas é o exercício físico. Então, não ache que porque você tem mais de 50, porque você tem mais de 60, porque você tem mais de 70 anos, que no seu caso não tem solução, tá? A prova viva disso, a gente tem aluna no Método Pilates Online com mais de 70 anos, tem aluna até com mais de 80 anos, que elas fazem os exercícios, como eles são terapêuticos, como eles agem na causa da dor e eles ajudam a recuperar tanto os movimentos que estão limitados, a diminuir a inflamação dos tecidos, a melhorar a mobilidade para a pessoa se sentir com mais firmeza, conseguir fazer as coisas do dia a dia, sem se sentir travada, sem se sentir limitada. Então, isso é possível, tá? Independente da sua idade, não importa quantos anos você tem, se você sente dores na coluna, e até porque, gente, isso de idade é uma coisa assim que não existe mais, tá? Eu conheço várias pessoas, já atendi várias pessoas com idades assim, 30 anos, 20 e poucos anos e que tem dor na coluna, tá? Às vezes é da postura do dia a dia, às vezes acontece porque fez durante muitos anos algum movimento repetidas vezes que não era ali muito saudável, ou pelo sedentarismo, pelo aumento de peso, por não fazer mesmo exercício, tá bom? Mas ainda assim é possível, independente da idade que você tenha, tá? Sempre dá para melhorar, sempre. Mesmo que você tenha ali uma indicação cirúrgica, sempre dá para melhorar. Sempre você pode melhorar o teu corpo ou para preparar você para uma cirurgia no futuro, ou para você se recuperar, mesmo que você já tenha feito cirurgia há 5 anos, há 10 anos. Não pode falar, pronto, fiz cirurgia e meu problema acabou. Meu problema da coluna acabou porque eu fiz a cirurgia e resolveu. Não, você precisa sempre manter um corpo ativo para que você consiga manter o seu dia a dia, para que você consiga caminhar com independência, para que você consiga carregar suas compras quando você vai ao supermercado, para que você consiga dirigir, para que você consiga viajar, tá? Para você conseguir levar a sua vida em frente sem dor e sem limitação. Aproveita, coloca aqui para mim nos comentários qual que é o seu maior desejo. Se você não sentisse dor na sua coluna, o que você voltaria a fazer? Escreve aqui para mim nos comentários que agora fiquei curiosa, quero saber o que você quer melhorar aí na sua qualidade de vida, nos seus movimentos. Caminhar, voltar a correr, voltar a dançar, carregar o neto, poder viajar e andar bastante, viajar, dançar. Olha só quanta coisa boa. Estou aqui para te falar que isso é possível, ser independente. É uma das melhores coisas, né? A gente não precisar ficar pedindo ajuda para fazer as coisas que antes a gente fazia com maior facilidade, né? É uma grande vantagem, uma grande vantagem. Vamos então para o nosso sexto mito. É você achar que porque você tem uma hérnia de disco, ou porque você tem uma artrose, ou porque de repente você tem uma outra alteração aí na sua coluna, tem um bico de papagaio, tem uma fibromialgia, sente dores na coluna também, é você achar que isso é uma sentença, que é por causa disso que você não pode fazer as coisas da sua vida. E essa não é uma realidade, sabe por quê? Quando a gente tem um diagnóstico fechado, assim, às vezes pode até fazer um exame, assim, pode ser uma desvantagem. Vou te explicar por que aqui, você vai me entender. Às vezes você sente uma dor na coluna, aí você vai lá e faz um exame, por exemplo. Aí você fez um exame lá e deu uma hérnia de disco. Aí você fala, tá explicado, minha dor nas costas é por causa da hérnia de disco. Porque a partir daí, você vai ficar com aquilo na tua cabeça.
Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho hérnia de disco. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer isso porque eu tenho hérnia de disco. Ah, mas sabe por que eu não consigo fazer aquele movimento? Porque eu tenho hérnia de disco, tá? É você achar, acreditar que aquele diagnóstico para você é uma sentença e a partir daquilo você parar, você se limitar aí na sua vida porque você tem medo da sua patologia. Gente, a maioria das pessoas, se for fazer um exame aqui, ó, de todas essas pessoas que estão aqui me assistindo nessa live de hoje, a maioria, mesmo que não sinta dor nas costas, quando fizer algum exame, vai ter alguma coisa, mas nem que seja uma escoliose, vai ter ali uma hiperdordose, ou uma retificação, ou às vezes tem uma vértebra a mais, ou às vezes tem uma hérnia de disco, e às vezes você nem sabe, tá? Você não precisa ter um sintoma para saber o que você tem. Você não precisa ter ali. Tem gente que tem o exame e você olha aquele exame, nossa, cheio de hérnia de disco, cheio de alteração e a pessoa não sente dor, tá? O exame só mostra pra gente a alteração que tá lá. Mas aquilo lá não é uma sentença. Por exemplo, tem pessoas que têm dores na lombar que o problema começa lá no pé, que é a falta de uma curvatura no pé, é jogar o peso para o lado de dentro do joelho, quando tem aquele joelho que é valgo, ou é alguma alteração no quadril, uma falta de movimento no quadril, que poderia ser facilmente resolvida trabalhando mobilidade, trabalhando um pouco mais de fortalecimento dos músculos que estabilizam a coluna. Então, não ache que porque você tem um diagnóstico fechado de alguma coisa, não ache que isso é a pior coisa da tua vida, que você vai ter que conviver com isso 24 horas por dia, não, tá? Claro que existem alguns momentos que pode ser que aconteça alguma crise, pode ser que aconteça, né? Às vezes dá um mau jeito, acontece alguma coisa, mas não, você não precisa ficar levando isso para o resto da tua vida, pensando, não, eu não posso fazer isso, eu não posso carregar esse peso, eu não posso me abaixar, eu não posso virar porque eu tenho dor, eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer isso. Não, para com isso, tá? Tira isso aí, tira esse pensamento da tua cabeça, porque diagnóstico não é sentença, tá? Independente de qual dor você tem, independente de qual patologia, qual lesão que você tenha, um diagnóstico não é uma sentença, não é aquilo e acabou, tá? Não é não. Oitavo mito é você achar que você não pode fazer exercício porque pode piorar a sua dor. Gente, existem muitos estudos científicos que comprovam que o que faz melhorar essas dores é a prática de exercício, tá? Então, não ache que fazer exercícios vai piorar. Claro que existem os exercícios corretos, eles precisam ser feitos na sequência correta, ali, né, na ordem correta, na intensidade correta, com o tanto de repetição que são necessários. Mas não é porque você tem dor, porque você tem dor nas costas, que você não pode praticar exercício. Pelo contrário, tem muita gente que volta a praticar exercício sabendo que tem dor nas costas, sabe por quê? Graças a Deus, hoje em dia tem muito médico que indica, né? Tem muito ortopedista, neurologista que já sabe dos benefícios dos exercícios terapêuticos e que já indicam para os pacientes, né? Fazerem exercícios. Mas tem muita gente que começa fazendo os exercícios, por exemplo, eu tenho duas alunas lá no Método Pilates Online, a Lucelena e tem também a minha aluna Prima. Elas começaram a fazer os exercícios por conta de dor. E aí, assim que elas melhoraram, elas começaram a aumentar a frequência de exercício e hoje elas andam de bicicleta. Então, foi isso, foi só despertar a vontade de fazer exercício, saber, confiar no seu corpo, entender que você pode fazer os exercícios se você desenvolver uma consciência corporal necessária, se você tiver ali um acompanhamento, se você tiver um método para você seguir, que vai te levar muito longe. Então, tem muita aluna que começa fazendo o exercício para benefício ali do corpo, que está com dor, que está com alguma limitação, e que pega gosto e volta a fazer caminhada. Tem aluna que volta a correr. Então, isso é possível, mesmo que você tenha alguma limitação, mesmo que você tenha alguma dor. Se, imagina só, quanto atleta,
Quantos atletas aí que você vê em Olimpíada, em jogo de futebol e tudo mais, que tem diversas patologias e mesmo assim essas pessoas conseguem continuar competindo, continuam praticando exercício físico, porque elas já sabem disso, elas já sabem do benefício da prática do exercício no corpo delas. Então ficar parada é muito pior, tá? Então você pode sim fazer exercício se você tem dor na sua coluna, não tem nada que impeça de você praticar exercícios, ok? Nono mito, muito comum também. Você achar que, porque você tem dor na coluna, que a sua coluna tá fora do lugar. Gente, a nossa coluna, ela não sai fora do trilho, não, tá? Pode ser que tenha ali alguma vértebra mais rodadinha, puxando um pouquinho para o lado e tal, mas não significa que a sua coluna tá fora do lugar, tá? Significa, talvez, que você está com uma fraqueza na sua musculatura que não está estabilizando a tua coluna, ou uma falta de mobilidade, então você está muito dura, muito travada, e a musculatura não está conseguindo esticar e voltar, não está conseguindo relaxar, ela está sendo utilizada demais durante os seus movimentos, então ela está sendo sobrecarregada, mas não significa que a sua coluna está fora do lugar, não. Tá? É muito difícil você ter ali uma rotação, alguma coisa para ajustar, tá? Eu sei que muita gente, principalmente antigamente, acho que pensavam, tô com dor na coluna, acho que saiu fora do lugar. Não, não saiu não, tá? Pode ficar tranquila, que provavelmente é só mais uma crise, alguma contratura, mas que em poucos dias isso é para ser sanado, tá bom? E o 10º maior mito, e não menos importante, é achar que só cirurgia vai resolver o seu problema. Não, gente, cada vez mais as pessoas estão fazendo menos cirurgias. Se a gente for parar para pensar, 90% dos casos não precisam de cirurgia, são tratados com tratamento que a gente chama de tratamento conservador. Ou seja, através de exercícios, né? Através de movimentos que restaurem aí as funções da sua coluna. Nem sempre são necessárias as cirurgias. Claro que depois que você fez durante um tempo um tratamento, pode ser que você tenha alguma patologia e que no futuro seja necessário, mas ainda assim, faça, insista, pelo menos aí durante uns 6 meses, fazendo um bom tratamento conservador, praticando exercícios terapêuticos para que você consiga adiar essa cirurgia, jogar ela um pouco mais para frente. Pode ser que você nem precise passar por ela, tá? Tem casos que não é preciso, não é necessário, tá bom? Na maioria das vezes, não é necessário fazer cirurgias para tratar a coluna, tá? Mesmo que sejam fixações, mesmo que seja ali para dar uma limpada na hérnia, nem nada assim. Isso são mais raros, cada vez mais vão ficando mais raros os casos de cirurgia de coluna, tá bom? Agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá, manda para mim a dúvida aqui no Instagram, nesse balãozinho com ponto de interrogação, tá? Assim eu consigo ver a mensagem de vocês, consigo encontrar aqui a mensagem de vocês. Quando carrego alguma coisa pesada, sinto dor na lombar. Veja só, quando você carrega alguma coisa pesada e sente dor na lombar, provavelmente é porque você está exigindo demais de uma musculatura do teu corpo que não tem preparo para te dar suporte. Pode ser que você não pratique nenhum tipo de exercício e esteja com musculatura dos abdominais profundos, músculos do assoalho pélvico enfraquecidos, ou até mesmo musculatura da perna que não está dando conta de fazer o movimento, né? De dobrar o joelho, está com fraqueza na musculatura. Por isso que você sente dor na lombar, tá? Mas olha, melhorando os hábitos de vida, fortalecendo, fazendo os exercícios, nossa, melhora muito isso, melhora muito essa sensação de dor quando você carrega peso, tá? Porque o ciático dói muito. O ciático, ele costuma ser sentido em duas hipóteses ali pode estar acontecendo. Pode ser por conta da coluna lombar, então pode ser que está ali dando uma espremidinha ali no nervo ciático, e por isso, né, você está sentindo dor, por uma compressão, que a gente chama, ou então o ciático, ele é comum também de pegar, de sentir, de doer, quando você tem alguma inflamação do nervo ciático, tá? Então, são esses os dois motivos da dor ciática. Estou praticando alguns dos seus métodos. Acho que você quer dizer que está praticando alguns dos meus exercícios, né?
Maristela, porque o Método Pilates Online ele vai abrir vagas novamente, a última turma do ano, no mês de novembro. Então, fica de olho, porque aqui no meu perfil tem um link de uma lista de espera, tá? Algumas vezes ao ano eu abro essa oportunidade para as pessoas praticarem esse método completo e terapêutico focado na eliminação de dores, tá? Mas enquanto isso, vai acompanhando o conteúdo gratuito que está disponível aqui nas redes sociais, vai praticando, tá? Que tem várias pessoas que já sentem uma melhora, né? Só de praticar um pouquinho dos exercícios que eu coloco por aqui. Depois que eu descobri uma protusão discal lombar, estou com medo de tudo. Sempre fiz atividade física, agora estou com muito medo por conta das dores. Flávia, fica tranquila, você pode viver uma vida normal. Eu sou uma pessoa que tenho duas protusões, uma delas muito grande, tá? E tenho uma vida normal, você me vê fazendo os exercícios aí, tudo numa boa, tá? Não precisa ficar com medo. Eu entendo que no começo você sinta um pouco de receio, um pouco de medo de fazer os exercícios. Mas se eles forem bem orientados, se eles tiverem ali uma explicação muito boa de consciência corporal, você vai ver que tudo aquilo que você aprender nas aulas, nos exercícios, você vai incorporar na sua rotina do seu dia a dia. Isso conta muito, melhora muito o seu dia a dia a partir do momento que você cria essa consciência, tá? Eu explico sobre isso lá nas primeiras aulas do Método Pilates Online. Fica de olho também, que é uma ótima oportunidade para você que está sentindo dor nas costas. Hérnia de disco, estou com muita dor e ando muito torto, até quando eu devo achar que isso é normal. Guilherme, na realidade, você deve estar passando por uma crise, tá? Você deve estar passando por uma crise de coluna que provavelmente pegou aqui o músculo da frente do quadril, o flexor do quadril. É uma compensação do corpo. Quando a gente sente dor na coluna lombar, a tendência do nosso corpo é exigir, como os músculos da coluna eles estão ali muito contraídos, tentando fazer muita força para manter a sua coluna em pé, os músculos da frente do quadril, eles costumam ser bem exigidos também, e eles ficam muito contraídos. Isso faz com que o seu tronco vá tombando um pouquinho para frente. Comece a fazer exercícios para o seu quadril, tá? Comece a movimentar bastante o seu quadril, tentar soltar um pouco da sua articulação, porque a dor na lombar, muitas vezes, ela começa lá na articulação do quadril. Eu fiz uma live, inclusive, na semana passada, falando sobre como diferenciar a dor do quadril e a dor na lombar, onde eu explico direitinho essa biomecânica, todo esse movimento de compensação que acontecem nas duas articulações. Vale a pena assistir essa live, tá? Mas a crise de uma hérnia, normalmente é para ela passar ali uns 15 dias, já é para ter melhora, tá bom? Senão você procura ajuda. Bom, vamos finalizar a nossa live de hoje por aqui. Tirei várias dúvidas de vocês. Espero que tenha ficado claro para vocês todos esses mitos, tá? Não acreditem nesses mitos, que provavelmente você já ouviu um deles ou mais deles. Compartilhe essa live para que essa live chegue em mais mulheres que precisam desse conteúdo, que precisam saber que esses são só mitos, que elas não precisam acreditar, porque é possível viver sim sem dores na lombar. Amanhã a gente tem um encontro ao vivo também às 8 horas da noite. Um beijo para você e até mais.